Olá, bom dia para quem estiver vendo de manhã, boa tarde para quem estiver vendo à tarde, boa noite para quem estiver vendo este vídeo à noite. Eu sou Lúcio Ortiz, advogado, professor e mestre em Planejamento e Análise de Políticas Públicas pela Unesp Franca. Atualmente estou estudando o curso de MBA em Gestão de Projetos pela USP Campus Piracicaba. Pois bem, hoje eu vou estar aqui trazendo os livros que eu estou lendo e que recomendo para quem quiser dar uma olhada, estudada, verificar essas leituras interessantes que eu sempre faço na minha vida. Algumas vezes eu já falei para alguns amigos e para algumas pessoas, que eu tenho o costume de sempre estar lendo todos os dias, marcando 5, 10 páginas por cada livro que eu leio, e aí eu vou lendo 4, 5, 6 livros ao mesmo tempo, e que isso tornou-se um hábito para mim, ok? Desde o ano de 2000. Mas vamos lá. Então, primeiro livro, Fundamentos da Metafísica dos Costumes, de Immanuel Kant. É um livro de filosofia. Ele trata, comentando a respeito do livro dele, da crítica da razão pura e da crítica da razão prática, de como utilizar o raciocínio tanto para os nômenos, aquele que é abstraído pelo pensamento, quanto os próprios fenômenos, que são observados pelos sentidos, de acordo com que a apreensão e a compreensão humana é feita pela própria natureza e o meio físico em si. Aqui neste livro, da Razão dos Costumes, ele faz toda uma introdução a respeito de como que o pensamento pode ser feito de uma maneira racional e analítica e sintética ao mesmo tempo, que agora, nessa parte que eu estou vendo, ele vai fazer uma leitura da abordagem teórica dele sobre a transição da filosofia moral popular para a metafísica dos costumes. Então ele vai adentrar então num questionamento a respeito do que são as tradições da própria sociedade, e dos seus fundamentos, que vai aqui abordar mais o campo da ética. Outro livro muito interessante que estou lendo, que eu estou gostando, é O Avesso e o Direito, de Albert Camus. Desculpa. E este livro aqui, eles são ensaios literários do autor, de que ele vai falando sobre algumas coisas, sobre pensamentos e experiências da vida dele. Por exemplo, aqui na apresentação, ele consta aqui a respeito da sua capacidade de apreensão da leitura da realidade, e ele vai fazendo algumas abordagens analógicas do conhecimento do que ele coloca aqui no ensaio. Por exemplo, ele fala da obstinação que ele tem sobre as razões misteriosas e que renega todo o expresso dos escritos que ele faz. E depois ele aborda sobre os preconceitos e o despeito dele mesmo, de como ele pode impedir com o tempo o pensar sobre a reedição da questão da vaidade, e ele diz a respeito da impropriedade do avesso do direito, um outro ensaio dele, que fala sobre as premissas da sua própria literatura, da fidelidade com a dificuldade profunda em entender todo o aspecto que se fundamenta o direito e as leis. É interessante a leitura, tem que ler com atenção, mas é uma leitura gostosa de se fazer, Albert Camus. Outro livro, Pensando em Inibição Intelectual, Perspectiva Psicanalítica e Proposta Prognóstica, de André Seton Lopes de Souza. O livro ele trata a respeito sobre a inibição da criança quando ela não consegue se desenvolver intelectualmente, e ele vai trazendo algumas explicações de como existe a influência da família, da mãe, do pai, e como pode ser feito uma proposta de psicanálise para o desenvolvimento intelectual da criança, utilizando um diagnóstico da entrevista familiar, diagnóstico chamado EFD, e depois ele propõe a experiência clínica dos pacientes, buscando sempre entender pela fala da psicanálise o que é possível que possa ajudar a pessoa a sair dessa inibição e se desenvolver intelectualmente. Outro livro que eu estou lendo, mais para distrair mesmo, é do Luiz Fernando Veríssimo, Comédias para se ler na escola. Cada texto, uma cômica para se ler e dar risadas, com
abordagens até fantásticas e geniais do próprio Luiz Fernando Veríssimo, e que eu acho que serve muito, né, para distrair a mente, né, e ver como que ele aborda algumas questões com certo sarcasmo ou inusitações. Este livro aqui, que parece livro, na realidade é uma revista de direito e política, de julho a dezembro de 2016, e ele tem vários artigos científicos. Vou começar a ler o Plano de Gestão de Logística Sustentável em Órgãos da Administração Pública no Paraná. Ele traz outros artigos também, né, que eu já li, que é sobre a luta pelo reconhecimento de Spinoza e Hegel, né, que ele traz a abordagem de Spinoza e Hegel, os filósofos, para o próprio conhecimento do direito. Depois ele tem um artigo sobre improbidade administrativa frente aos princípios constitucionais da administração pública e sua efetividade perante a esfera eleitoral. Depois, outro artigo é Política Econômica e Direitos Humanos do Brasil de 1964 a 1983. E a consulta prévia como direito humano fundamental das comunidades indígenas, que eu terminei de ler, que eu achei muito interessante, né, da abordagem, né, dos índios, enquanto eles pensam seus direitos, né, como que eles têm que tratar suas terras de acordo com a justiça, né, e que a justiça positivista, no caso que ele vai trazendo lá da Colômbia, que se respeite, né, as terras demarcadas deles. E por fim, o livro Bion, da Teoria à Prática, de David A. Zimmer. É um livro grande, né, e que traz a vida sobre Bion, que ele começou mais aí na área do direito, médico também, mas depois, no fim, ele também era um poeta, se formou em letras, mas no fim ele se rendeu à psicanálise no meio para o final da sua vida sobre a questão psicanalítica em si. O livro ele traz os aspectos gerais, né, de quem que é Bion, né, que ele tem uma origem da Índia, né, e atualmente estou falando, né, sobre a possibilidade teórica para a prática, né, nas concepções inovadoras da contemporânea prática psicanalítica e as múltiplas faces da verdade que existem para os homens, né? Ele vai falar a respeito sobre a função do subconsciente, né, e vai falando sobre a memória, o desejo e a ânsia da compreensão do próprio consciente. Muito interessante a leitura dele. Ok? E depois em PDF, né, os livros e-books, estou lendo sobre a história de Eric Hobsbawm, que é um livro muito legal, né, bem estilo para quem gosta mesmo de desenvolver intelectualmente, né, sobre a história e a filosofia ao mesmo tempo, né, de como ele se fundamenta, né, de como a história, através das suas controvérsias e as batalhas entre historiadores, pode chegar a uma busca de uma conferência de tentativa de um conjunto coerente dos problemas no decorrer dos fatos históricos. Outro livro que estou lendo também, que é mais para estudos, é sobre licitação. Licitações e contratos, orientações e jurisprudência do TCU, Tribunal de Contas da União. É um livro também de 914 páginas, na 4ª edição, revista atualizada e ampliada, e traz vários acordos, né, de julgados a respeito, envolvendo casos de licitações e contratos administrativos, né, traz toda uma sistemática que tem que ser estudada item por item, né. Eu estou agora na parte das modalidades de licitação, né, que ele vai falar agora sobre cada tipo de modalidade. E por fim, um outro livro que eu estou lendo, que é do curso de MBA, é um Guia do Conhecimento e Gerenciamento de Projetos, Guia PM Book, 5ª edição, né? Ele vai falando como se gerencia os projetos, vai falando sobre planejamento, execução, o escopo, né, as integrações do projeto, né, que exige todo, é claro,
uma preparação, né, para quem vai ser gestor de projetos, né, para que faça ele muito bem feito, alcançando seus propósitos. E é isso. Então, gente, esses são os livros que eu leio e recomendo, né, que não só estou lendo e estudando também, né, principalmente aqui sobre licitação e sobre gestão de projetos, né, quem tiver uma curiosidade, dá uma olhada e, né, não se esqueça de dar aquele like, comentar, compartilhar, né, que ajuda aí o canal. Muito obrigado, gratidão, namastê.